vamos para os destaques individuais. Minhoca, tu já deu um spoiler aí de Gabriel Lacerda, o pior em campo, mas assim, foi disparado e tem companhia para ele nesse pódio negativo, e aí pode emendar também já com pódio positivo. Os positivos. Bem, só destacando mais uma vez, o Lacerda fez a pior partida dele com a camisa do Ceará. Cara, parecia que o cara acordou hoje, assim, a primeira coisa que ele deve ter feito, assim, né? Ele foi abrir a bolacha com aquela fitazinha, né? Que é para abrir o pacote do biscoito. E aí já quebrou ali. E ali ele... rapaz, hoje o dia não vai ser legal. Porque, cara, que coisa desastrosa. Sério mesmo. Se o Lacerda não já tivesse feito partidas boas antes, assim, encarnou o Lucas Ribeiro ali, sabe? Como é que... Aquela coisa do Space Jam, né? Quando o poder vai, pronto. O poder do Lucas Ribeiro foi para ele. Meu amigo, que partida tenebrosa. Sério, muito, 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 muito mal. Muito mal, muito mal mesmo. Como disse o Léo, mérito no lançamento, mérito para aquela cabeçada resvalando. De resto, assim, pavoroso. Outro que também não me agradou, e aí eu acho que também, talvez por conta dessa falta de criatividade do Ceará também, às vezes, de criar algumas possibilidades, eu senti que o Zé ficou muito pouco participativo no jogo. Eu acho que ele tentou, mas, sabe, bem sumido, como o Léo estava... Eu até achava que tinha sido o primeiro tempo, ou seja, o que mostra para mim que no primeiro tempo ele foi bem pouco participativo mesmo. Foi a jogada do segundo tempo, que ele bate a falta rápida para o Nino e depois o Nino joga na área e não encontra ninguém. Então o Zé, eu acho que não deu certo ali no setor ofensivo. E o terceiro, eu vou citar um jogador que me incomodou muito no segundo tempo. Eu não acho que ele foi tão mal no primeiro, mas no segundo ele errou demais, que é o rapaz que está nessa foto aí, o Nino. Cara, o Nino perdeu muita bola no segundo tempo. Na terceira, eu até falei para o Sérgio Ponte na rádio, em off, né, na hora da transmissão, eu falei, cara, o Nino não está acertando, o Nino está passando e não está acertando uma. Tá demorando e tá perdendo bola no ataque. Aí até foi olhar as estatísticas dele, ele liderou perda de bola na frente. Foi o cara que mais errou passes no segundo tempo. Então, assim, o segundo tempo do Nino foi muito ruim. E era uma peça importante. E casa um pouco, acho, com a ideia que alguns torcedores do Ceará pensam, que talvez a melhor estratégia mesmo seja o Nino surgindo do banco do que propriamente iniciando uma partida. Porque aí talvez você vê o Nino mais desgastado, sem pensar direito. Enfim, tem jogador que, né, no desgaste acaba se perdendo mais, errando passe, acaba se desorientando. Eu acho que a melhor ideia mesmo é ter Michel Macedo como titular, seria meu titular hoje, assim, no Ceará ideal, e aí o Nino sempre como uma peça para uma necessidade de um jogo que você pudesse ir para cima e tal. Mas o Michel, eu acho que hoje é o lateral mais equilibrado. O Nino talvez seja o lateral mais agressivo, né? Mas eu acho que o Michel Macedo, que vem mostrando nos últimos jogos, é porque ele sentiu lá no jogo lá da Bolívia, mas para mim eu manteria o Michel Macedo como titular do Ceará hoje. O lado positivo, né? Yuri Castilho, sem sombra de dúvida, jogou demais e eu acho que o Ceará ganha agora um atleta. E eu não tenho dúvida de falar essa frase, porque até quando o Eric, por exemplo, Cláudio, jogou muito bem no jogo contra o The Strongest, eu tinha dado uma certa ponderada, porque eu tinha falado assim, não, peraí, vamos ver um pouquinho mais de jogo, porque hoje ele teve tomada de decisão assertiva. E aí o jogo hoje que a gente poderia ver o Eric mais assim, ele acaba se lesionando muito cedo, né? Então não deu para ver a continuidade. E aí ele se lesiona, a gente não sabe quanto tempo vai levar, isso pode tirar de novo a confiança dele, a gente não tem certeza de como ele vai voltar e de quando ele vai voltar. Mas a questão do Yuri Castilho, não. Como disse o Léo, ele já vinha apresentando aqui e ali uma certa qualidade, entendeu? No segundo tempo, por exemplo, eu senti ele mais cansado, ele até errou algumas vezes, mas o gol que ele faz, a maneira como ele vibra, dá para ver que ele está se mostrando um cara muito dedicado para melhorar. E hoje eu acho que ele pediu, só informação, ele já algumas semanas atrás apareceu a negociação para o Yuri, e o clube questionou ele e ele insistiu. Não, eu quero ficar, eu quero ajudar, eu tô devendo aqui, assim, e ele está trabalhando para isso, assim. E só para até para contextualizar, a gente já elogiou o Eric em algumas partidas, os dois ao mesmo tempo, e a gente nunca apontou essa expectativa de recuperação do Eric como a gente apontou do Yuri Castilho já desde o jogo contra o São Paulo. Quem a gente apontou uma recuperação igual a do Yuri Castilho foi o Kleber. E ela se confirmou, assim. A gente já apresentou no terceiro, quarto. Eu acho que as situações semelhantes são essas duas. Do Eric ainda não.
É nesse ponto mesmo, Léo, que eu fico pensando, porque assim, dá para ver. É porque assim, o caso do Eric era curioso. Cláudio mais do que ninguém conhece bem, né? O Eric às vezes faz assim um bom jogo, e aí você vê no jogo seguinte ele de novo tá mais preocupado com a firula do que propriamente com a efetividade, com a coisa do acertar, né? Às vezes. E eu acho que o Eric estava migrando para esse momento. É por isso que eu estava dizendo, faltava outro jogo na sequência para mostrar que ele pudesse estar na evolução. Já o Yuri Castilho, ele já mostrou hoje um entendimento de jogadas mesmo, entendeu? E que ele já mostrava ali vestígios em outros jogos. E eu acho que esse jogo, eu acho que é aquele jogo que o torcedor dá um voto de confiança mesmo nele assim na próxima partida. Possivelmente, não é certo, mas possivelmente ele deve ser titular no jogo da quarta-feira. E é o cara que eu acho que o torcedor tem que abraçar, apoiar, sabe? Porque, como disse o Léo, se ele fez questão de ficar, e seria muito fácil para ele dizer assim, cara, quer saber? Eu posso até tentar, mas a chance, porque se eu cometer um erro de novo, vem de novo a enxurrada de crítica. E eu achei muito corajoso da parte dele ter essa escolha, né? O fato de continuar e a maneira como ele, tudo bem, o gol foi anulado, mas a maneira como ele vibra, ele vai ao torcedor, cara, ele quer muito estar para esse momento do Ceará. Ele quer terminar essa temporada, ele quer fazer o melhor, ele sabe do potencial que ele para chegar no Ceará pelo que ele apresentou contra o CSA. Então, eu acho que é um garoto que tem tudo para colaborar, certo? Não diria para ser fundamental, ser importante, tal qual é Mendonça, Vina, Lima, esses caras não. Mas é um jogador que eu acho que o Ceará está ganhando para esse momento. E olha que, claro, né, o Ceará está fazendo contratações. Hoje o Vasquez, pela primeira vez, já estava lá na Arena Castelão, nova contratação do Ceará, a mais recente divulgada. Já estava lá, mas só no dia 18, e essa janela, meu amigo, nossa senhora, para quem não tem banco, como era o Ceará hoje, essa janela está demorando demais. Assim, não vai, como disse hoje o Sérgio Ponte, dá 1º de agosto, mas não chega a 18 de julho. Impressionante. E o terceiro nome que eu vou ficar deixa eu dar uma olhada, eu tinha até. Aliás, só falei um, né? Não falei nem o segundo aí. Mas deixa eu só repassar aqui. Eu vou ficar com o Vinícius Machado, mesmo com a falha dele, as 2 falhas que ele cometeu, mas eu acho que teve 3 momentos que ele foi muito importante. Assim. O Ceará, no momento de mais dificuldade defensiva, ele teve que fazer 3 defesas importantes. Ele ainda é um goleiro inseguro, um pouco natural. Aliás, ele fez uma jogada no segundo tempo que meu amigo, eu acho que ele gelou aquela Arena Castelão, que é quente pra caramba. Naquele momento, silêncio semelhante ao gol do Léo Gamalho em 2013. Porque, do lado de Arapiraca. cara, ele foi tentar dar um drible, deu certo? A bola acabou não sendo tomada dele, mas ele tem essa dificuldade às vezes. Aí eu acho que com o tempo ele tem que entender, e obviamente os companheiros dele, principalmente de defesa, tem que alertá-lo, né, para essas bolinhas que passam na pequena área, que tem que ser dele, e principalmente quando a bola for recuada, ele não perder muito tempo. Principalmente ele que não tem o trabalho com os pés tão bem diferenciado, assim como alguns goleiros de nível melhor acabam apresentando. Mas eu vou citar ele porque eu acho que ele fez defesas importantes no momento onde o Inter poderia até ter tranquilizado mais a partida, né? Até aberto o placar primeiramente, tudo mais, mas eu gostei dele com as defesas. E vou ficar também com... Aí eu tenho uma dúvida, mas eu vou acabar ficando com a partida do Messias. Eu acho que o Messias foi bem, assim, eu acho que no geral, né? Sofreu muito com o companheiro de zaga, que passou muito mal, mas das vezes que a bola ia, eu acho que o Messias foi o mais regular. O outro que eu pensei em citar foi o Lima, porque ele bateu bem a penalidade, e olha que se ele bate um pouquinho mais fraco, acho que o que ele tinha pegado, não foi aquela batida que quando você olha no replay parece que o goleiro vai pegar de novo, mas o Lima eu acho que foi construtivo, embora no segundo tempo ele caiu de novo de rendimento, e por isso que na média eu fico mais com o Messias como o terceiro melhor. E para você, Léo, os destaques positivos e negativos? Pelos negativos, eu vou fazer o caminho inverso aí, vou trazer o Vinícius Machado para os negativos. Eu acho que apesar das intervenções que ele fez, importantes, apesar de não ter achado o jogo dele com o pé hoje tão inseguro, eu acho que ele foi muito seguro no jogo contra o pé hoje.
com o pé hoje, tirando aquele risco, mas foi um erro no jogo, assim, um risco no jogo com os pés que ele escolheu tomar, assim, não foi como ele estava fazendo antes, errando o chute, errando o passe. Inclusive, eu acho que o gramado do Castelão hoje estava numa condição melhor. Assim, fazia algumas semanas que eu não ia ao jogo ao vivo, acho que 2 semanas, e hoje eu achei melhor. Inclusive, depois de muito tempo eu não via molhando o gramado antes da partida, que isso prejudicava, né? Não estavam fazendo isso mais, e hoje voltaram a fazer. Então, eu acho que isso até ajudou o jogo com os pés contra o Vinícius, mas em terceiro, eu vou colocar o Vinícius porque a falha dele foi decisiva para o jogo, e ele repetiu a mesma falha em sequência, assim, não foi ele que evitou o gol se repetir, o replay do gol se repetir. Ele fez a mesma coisa, ele deixou a bola passar. Ali foi uma situação no acaso ali que o Vitor Luiz segurou na linha, bateu no Gabriel Lacerda, etc. Em segundo, o Kelvin. Eu acho que o Kelvin foi uma peça nula, uma peça sem compreensão tática qualquer. Ele não se encontrou, ele não se posicionou, ele não buscou jogo. Teve um lampejo de 5 minutos ali onde ele achou 1 ou 2 bolas, mas tinha hora que o campo, teve hora que se eu não me engano, o Yuri Castilho passou sozinho, abriu o campo só, era assim, um passe bem fácil, e ele virou a bola e tocou de lateral. Teve uma hora que o Richard ficou apontando assim, a bola é aqui, e o Kelvin, a leitura de jogo do Kelvin é muito péssima, assim, é o eterno nota 6, assim, você não vai ver ele fazendo uma grande pichotada, mas você não vai fazer ele fazendo uma grande jogada, ele é um nota 6. Assim. Rapidinho, assim, porque quando tu sempre assim, é péssimo, com nota 6 não combina, péssimo é para ser 4, é para ser 3. Não, mas 6 é regular ainda. O Kelvin nem foi tão péssimo assim. Mas foi entre os piores, assim, porque ele é o eterno nota 6. Ele não faz nada diferencial. Ele é aquele que engana. Ele não erra um passe. Talvez o teto dele seja 6, não? O teto dele seja o 6. Ele é o cara que toca de lado. Ele é o cara que toca de lado. É o cara que chega na marcação, apesar de não recuperar a bola. É o cara que, se você olhar o jogo, assim, não, aquele cara não tá atrapalhando. Você não percebe ele atrapalhando claramente. E o pior da partida, o Gabriel Lacerda, sem dúvida. Inclusive, foi a crítica que a gente fez à péssima partida defensiva do Ceará, foi pelo nível baixíssimo do Gabriel Lacerda, não pela defesa como toda. Assim, a defesa cedeu espaços pela péssima partida do Gabriel Lacerda, e não que isso tenha contaminado a partida do Messias, mas analisando por um contexto total, dá a impressão que toda a defesa foi mal, porque você via várias vezes o Messias saindo do lado do zagueiro ali, tentando pegar uma bola, e o zagueiro conseguia chutar, mas o Messias conseguiu recuperar algumas bolas, conseguiu dificultar um pouco aí o jogo do Internacional. Pelo lado positivo, vou colocar em terceiro também o Messias, como o Minhoca colocou. Eu acho que o Messias, apesar de ter sido muito prejudicado pelo Gabriel Lacerda, eu acho que o Ceará ainda conseguiu empate graças à boa partida do Messias. Assim. Não foi das partidas memoráveis do Messias, mas eu acho que foi uma partida suficiente para não causar uma tragédia pelo fator Lacerda. Eu acho que o Messias foi quem segurou um pouco a onda. E o Lacerda, ele comumente, é impressionante como ele joga melhor quando ele está com o Luiz Otávio, assim, na maioria das partidas, assim, quando ele sente mais quando ele está com o Messias. Já fez boas partidas com o Messias, mas aparentemente ele sente mais quando ele está com o Luiz Otávio. E em segundo lugar, difícil. Primeiro, sem dúvida, Yuri Castilho. Mas em segundo lugar, eu gostei do Richard. Eu acho que o Richard fez uma partida mais próxima do que ele fazia antes, de ser aquele cara que construía o passe, que verticalizava, aquele inteligente, que conseguia inverter o jogo. Eu acho que essa peça hoje o Richard voltou a ser, e a gente comentava aqui que sentia muita falta dele, né? O Sobral estava conduzindo muito a bola, o Richardson também, e estava faltando mais esse fator do Richard, e eu achei hoje que ele foi bem. Acho que ele aguentou a intensidade do jogo, assim, ele tinha esse problema de sempre cair bruscamente de rendimento quando cansava. Eu acho que hoje não, ele segurou bem, aguentou bem o jogo. E o melhor da partida, Yuri Castilho, sem dúvida. E era exatamente a mesma observação que eu ia fazer, o Minhoca fez, e eu assino embaixo, assim. É completamente diferente das vezes onde a gente elogiou o Eric e a gente falava em tom de torcida. Tomara que isso signifique a recuperação de um jogador importante para o Ceará. E foi uma análise completamente que a gente fez, diferente do Yuri Castilho, a gente fez com o Kleber. Ele está mostrando uma regularidade, ele não está mais regredindo, ele apresenta boas partidas, taticamente importante, cumprindo função tática, criando chances, e na partida seguinte ele faz a mesma coisa, ele nunca regride.
ele faz a mesma coisa ou um pouco a mais. A gente percebeu uma constância nesse crescimento. Foi assim que aconteceu com o Kleber e foi assim que está acontecendo com o Yuri Castilho. A gente já percebia desde contra o São Paulo. Então é o paralelo que eu consigo fazer. Então o melhor da partida para mim realmente foi o Yuri Castilho e merecia muito aquele gol, cara. Merecia muito aquele gol. É uma pena ali que por um detalhe não tenha sido o gol da vitória do Ceará.